Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Oi, Tatiane, seja bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui. Oi, Marilda, tudo bem? Oi, Júlio. Vamos entrando, pessoal. Oi, Sui. Oi, Rosilene, sejam todos bem-vindos. Quem for chegando, oi, Augusto, que bom que você está aqui. Oi, Jorge, oi, Edivaldo. Que legal, pessoal. Vai dando um oi aí para mim. Oi, Pablo. Oi, Marcos, tudo bem? Que legal. Oi, Fêmis. Vai dando um oi pra mim e vai me colocando aqui da onde você é, vai. Quero saber da onde você é, da onde você tá me escutando. A gente está começando mais uma live hoje. Eu trouxe um tema muito legal. Fica comigo até o final, que eu prometo que você não vai se arrepender, viu? Tem muita coisa legal que a gente pode... Oi, Marcos, tudo bem? Sucesso hoje, obrigada. Tem muita coisa legal que a gente precisa compartilhar, né? Eu vou falar sobre como a gente pode aprender a dizer não. E eu vou te falar uma coisa, né? Na verdade, esse assunto eu trago porque é um assunto muito recorrente das pessoas que eu atendo, aqui mesmo no Instagram, de pessoas que me perguntam, puxa, Mari, como é que eu posso dizer não? Muitas vezes eu perco algumas oportunidades no ambiente de trabalho, por não dizer não, porque eu começo a pegar um monte de coisa, não consigo gerenciar bem o meu tempo. Essa é uma demanda muito grande, que eu atendo, inclusive, em muitos dos meus clientes. Então, a minha intenção com você aqui hoje, a Fernanda colocou que a Rosilene é de Brasília, a Fernanda é de Curitiba, você que está entrando aqui comigo hoje, conta para mim um pouquinho, vamos conversar, né? Da onde você vem, da onde você está me escutando. Tudo bem, Ademir? Seja muito bem-vindo também. A minha intenção hoje aqui é poder compartilhar realmente contigo como é que você pode dizer não sem se sentir mal, sem ofender ninguém, sem levar nada pessoal, mas simplesmente, gente, respeitando os seus limites, né? E às vezes ajudando as outras pessoas a respeitar o seu limite e o delas também, né? Por exemplo, deixa eu baixando aqui minha música, um pai que não diz não para um filho, uma mãe que diz não para uma filha, né? Como é que vai educar esse filho e essa filha? Será que isso vai ajudar na educação ou não? Né? Então, eu vejo que o não, gente, ele não acontece só dentro das empresas. Quem me conhece aqui sabe que eu falo muito de carreira, trabalho muito com carreira, vão fazer 18 anos, trabalho muito com coaching, trabalho muito com desenvolvimento de pessoas na empresa, mas eu posso te afirmar hoje aqui comigo que, na verdade, gente, o que eu vou compartilhar contigo aqui, você não vai só utilizar numa empresa, tá? Você vai utilizar na tua vida como um todo. E você vai ver que, além de se ajudar aprendendo a falar não, oi, gestora de RH, tudo bem? Seja bem-vinda. Você vai ensinar, inclusive, ajudar outras pessoas, né? Imagina que eu tenho um filho, né, de 4 anos, hoje, né? E imagina que eu não consigo dizer não para o meu filho, ele vai lá, coloca o dedo na tomada, e eu sou uma mãe que não diz não para ele, não pode, né? Muitas vezes, gente, o limite nos ajuda muito. Você sabe que uma vez eu participei de um congresso internacional que teve, foi muito legal, com um cara que se chama, deixa eu só ajustar aqui meu som, ele se chama Maurício Stupid. E ele faz uma pesquisa muito interessante sobre o amor e o limite. Estou te contando isso só para ir até, às vezes, quebrando algumas crenças que a gente tem a respeito do falar não, né? Ele faz um trabalho lindo, muito legal, assim. E pesquisando, o Maurício Stupid, ele é italiano. Ele descobre que, na verdade, nós seres humanos precisamos do não. E ele começa a estudar e filmar, gente, impressionante o trabalho dele, muito legal. Tanto é que eu nunca mais esqueci, assim, eu vi, ele apresentou esses trabalhos faz muitos anos. E ele começou a filmar bebês e ele começou a entender que desde pequenininho, desde bebezinho, gente, a gente pede limite e a gente mostra limite para os nossos pais. Sabe aquela mãe, quer ver? Vou te dar um exemplo, talvez você já viu isso, talvez já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, tá? Porque eu tenho uma bebezinha, Dudinha, já aconteceu comigo. Sabe quando você esmaga o teu bebê? No bom sentido, que é tanto amor, tanta fofurice, e aí você esmaga e a criança, ela vai para trás porque aquilo tá demais para ela.
a criança ela começa a te mostrar o limite dela também, né? Então, no começo ela vai para trás, aí se você continua a progredir nesse amasso desse bebê, esse bebê começa a fazer assim, ó. Ele começa a ir para o lado, porque ele está te mostrando um limite. É impressionante a expressão corporal do bebê nessa pesquisa dele. E aí, se a mãe continua, tem mãe que amassa mesmo. Quem aqui é mãe? Levanta a mão, conta pra mim, diz, eu sou mãe, só para eu saber se tem mães aqui como eu. E se você continua esmagando o teu bebê, ele começa a botar limite em você também. Então, em vez de só para o lado, ele vai para trás e vai para o lado também. É impressionante as imagens que esse psicólogo estudou, assim. Por que eu estou te contando isso? Para te sensibilizar agora no começo da nossa conversa, o quanto... Ó, Marilda, eu sou. Legal, Marilda. Já amassou teu bebê, provavelmente, né? E aí ele vai dizendo, ele vai colocando limite. Mas por que eu estou te contando por que eu estou te falando isso? Porque o ser humano precisa de limite. Então entenda desde já que o não é tão importante para você, ó, a Elaine colocou aqui também, quanto para as outras pessoas que estão ao seu redor. E, gente, é libertador. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás, que foi assim, libertador, tá? Foi assim, eu gosto muito de correr e sempre que eu vou para a praia com meu marido, então eu vou correr e meu marido é surfista, ele vai surfar. Então um dia aconteceu isso, né? Eu fui correr de manhã, ele foi surfar e eu assim, eu sou uma pessoa que eu adoro praia. E fazia muito tempo que a gente não ia para praia. Eu gosto de ir para a praia, por exemplo, para tomar sol, para ler um bom livro, para entrar no mar, me dá energia, assim, é uma das formas que eu, né, busco a minha energia na praia. E aí a gente foi para a praia, fui correr e eu tinha acabado de ter o Pedro Calani, que é o nosso primeiro filho, hoje ele tem 4 anos, mas na época ele era bebezinho. E quando você tem um bebê, você fica com o teu bebê um bom tempo até você poder sair para a praia com o seu marido, né? Imagina essa cena, né? E aí a gente foi para a praia, tudo que eu queria era poder dar uma corrida, pegar a minha canguinha, estender na areia, passar o meu protetor solar depois daquela corrida, ficar tomando um sol, lendo um bom livro. Eis que eu faço isso, chego na praia, coloco o meu guarda-sol, né, aquela seção para colocar o guarda-sol, aquela força, porque venta bastante na praia que a gente vai, para o guarda-sol não voar. Passo o meu protetor solar, deito na minha canga, que eu adoro. Eis que meu marido chega e fala assim... O que eu mais queria nesse mundo, naquele dia, gente, era deitar, tomar sol, ficar sozinha e ler um bom livro. Sozinha com ele, que eu digo. E ele chega, nossa, Mari, a gente tá cheio de amigo aqui, vamos lá no guarda-sol deles? Aí eu pensei comigo, falei assim, puxa vida, na verdade, o que eu queria muito, mas muito mesmo, era ficar deitada aqui, lendo esse livro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sério, Mari, como... Aí eu me senti muito culpada na hora que ele falou, sério, Mari, porque veio aquele peso na consciência, puxa, eu quero ficar sozinha, tem um monte de amigo aqui, eu não vou lá. E eu comecei a refletir sobre isso, puxa vida, sabe quando veio aquelas vozinhas internas, né? Tô certa, tô errada, tô certa. Na verdade eu disse não para ir num outro grupo, porque eu disse sim para mim, porque eu queria muito ficar sozinha. E refletindo muito sobre isso, depois eu até contei isso para ele, falei, olha, refleti muito nessa história que aconteceu hoje. Na verdade, quando eu disse não, de ir para o guarda-sol aqui próximo, junto com outras pessoas, não é que eu não gostaria de estar com as outras pessoas. Na verdade, eu disse não, porque a coisa que eu mais queria era ficar aqui lendo esse livro, que fazia muito tempo que eu não conseguia fazer isso, né, no meu sossego. Então, num primeiro momento, eu conto essa história porque isso acontece com muita gente, tá? Eu me senti muito culpada de ter dito não, né? Porque, afinal de contas, que egoísta ficar sozinha, né? Mas depois eu fui fazer uma reflexão sobre mim mesma e fui fazer um processo de empatia com mim mesma. E eu descobri que, na verdade, aquele não que eu disse foi libertador para mim, porque era o sim que eu estava precisando há muito tempo, que era ficar comigo mesma e que era fazer as coisas que eu gosto. Por que eu estou te contando essa história que eu lembrei, né, assim, para te contar? Uma história que aconteceu. Porque muitas vezes a gente diz sim para o outro, eu poderia dizer sim, eu já fiz muitas vezes isso, mas eu ia ocultar uma necessidade minha que estava tão grande, que eu estava com tanta vontade de fazer, que seria muito injusto comigo. E nessa minha reflexão sobre esse processo, eu tive um processo de empatia comigo mesma e eu pude entender o quanto o não é muito importante. Mesmo que muitas vezes, gente, a gente vai dizer não e nem todo mundo vai gostar. O que eu quero te dizer é que o não ele pode ser dito sim. E o que eu quero te ensinar hoje aqui comigo é que existem formas de dizer não.
né? Não é dizendo não de uma forma ríspida, de uma forma agressiva. Você pode falar tudo, né? A comunicação fala muito sobre isso. Vai depender muito a forma com que você diz. Então, aqui a minha intenção com você... Oi, Fábio, tudo bem? Ó, o Azanovski disse assim, como dizer não é não se sentir tão mal depois. Pois é isso que eu quero explicar para vocês, bem colocado, tá? Obrigada pela contribuição. O porquê que muitas vezes a gente acaba se sentindo culpado dizendo não e por que a gente precisa entender isso e mudar um pouco o nosso mindset para que a gente possa aprender a dizer não. Porque muitas vezes, gente, quando você diz não para o outro, você diz sim para você mesmo. Isso é libertador. A pessoa que não sabe dizer não, ela perde muitas oportunidades, né? Então, é uma pessoa que muitas vezes ela acaba se sentindo insegura, ela tem baixa autoestima, né? Porque ela diz não, ela diz sim para todo mundo e no fundo ela está dizendo não para ela. E quando a gente não cuida da gente, a gente vai sofrer em algum determinado período da nossa vida. Quando eu digo só assim, eu não consigo educar meus filhos, eu não consigo exercer a minha liderança. Porque entenda, gente, que o amor, guarda isso, tá? Isso é tão importante. O amor, se tiver um papel, uma caneta, anota, tá? O amor e o limite caminham juntos. Se você é pai, se você é mãe, se você é líder, se você é amigo, muitas vezes você sabe, né? Você já deve ter sentido isso, que o teu não, quando você disse, foi um divisor de águas, porque foi muito importante, porque ajudou você a crescer e ajudou a outra pessoa que está contigo a crescer também. E olha, às vezes dói para você e dói para o outro, que é educar filho, gente. Quem aqui educa filho sabe disso. Ou se você tem uma liderança, né? E você precisa dizer não para uma pessoa, precisa colocar limite. Às vezes você nem quer dizer aquilo, mas você sabe que aquela pessoa, ela está precisando desse não para ela poder crescer, para ela poder se desenvolver, para ela poder ser uma pessoa melhor. Então, gente, guarda isso, tá? Desde já. Entenda que o não... Ele é muito importante para todos nós. Então, quebra um pouquinho essa questão de, puxa, não vou dizer não, eu tenho receio de magoar alguém, eu tenho receio de que as pessoas não gostem de mim. E olha, sobre isso, eu vou te dizer uma coisa, tá? No mundo, gente, você vai encontrar 3 tipos de pessoa, sempre. Guarda isso, que isso é bem importante, tá? Principalmente você que está aqui, que tem dificuldade de dizer não. 3 tipos de pessoa você vai encontrar no mundo. Aquelas pessoas que vão gostar muito de você, que é muito fácil de lidar com elas, né? Você dizendo não ou sim, tá? Você sempre vai encontrar esses 3 tipos de pessoa. Então, primeira pessoa, aquela pessoa que vai gostar muito de você. Segunda pessoa que você vai encontrar na sua vida, aquela pessoa que não tá nem aí pra você. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, ela não vai estar nem aí pra você. Já viu pessoas assim? E outro tipo de pessoa que você vai encontrar no mundo são pessoas que tudo que você fizer, você falando sim ou não, não vão gostar de você. Então entenda, né? Muitas vezes não depende de você. Eu sempre digo assim, o que você controla? Na verdade, gente, o que a gente controla são os nossos próprios comportamentos. A reação do outro a gente não controla. Então o que eu te digo desde já? Busque trabalhar o que você tem controle, que é a forma com que você vai dizer não. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão me entendendo no microfone? Tá bom, conversa comigo. Se tiver uma pergunta, façam, né? Porque eu tô aqui para poder te auxiliar nesse processo. Foi uma pergunta muito recorrente para mim aqui no meu Instagram. Então, eu resolvi fazer essa live realmente para poder te ajudar a aprender a dizer não. Bem, você pode se perguntar assim também. Puxa, Mari, mas... por que especificamente as pessoas, ou eu mesmo, tenho dificuldade de dizer não? Então eu tô lá, eu tô trabalhando, tô cheio de coisa para fazer, todo mundo tá vendo isso, vem um colega de trabalho e me pede uma coisa para fazer e eu acabo fazendo, mesmo que depois eu me arrependa, e aí eu começo a não dar conta das coisas que eu preciso dar conta, e aí eu fico sem conseguir ser produtiva, porque eu fico falando sim para todo mundo, eu faço do outro e não faço o meu. Por que eu faço isso sabendo que eu estou errado? Eu vou te dizer por que você faz isso. Por 3 grandes motivos, tá? Tem algum sentido nisso. Por isso que eu quero desbravar um pouquinho esses motivos hoje aqui contigo,
para que você entenda esses motivos e a partir desse entendimento você possa buscar fazer diferente. Entenda sempre assim, gente. Vamos imaginar, né, que você está assistindo essa live porque realmente você quer desenvolver um não na tua vida, que vai te ajudar a colocar limite, né, a educar seus filhos, ou a ter uma liderança mais assertiva, trabalhar um feedback mais efetivo, né? Então, isso é muito importante. Então, entenda assim, são 3 motivos que fazem você não dizer não. Primeiro motivo, gente, são as crenças limitantes, olhe como isso é importante, que você tem a respeito de dizer não. O que é crença limitante? Crença, gente, é tudo aquilo que a gente tem como verdade. Então, algumas verdades que podem estar passando na sua cabeça e que passam na cabeça de pessoas que têm dificuldade de dizer não. Por exemplo, eu não vou ser amado pela outra pessoa. Se eu disser não no ambiente de trabalho, eu posso ser demitido. As pessoas podem achar que eu não sou uma pessoa esforçada. As pessoas podem achar que eu não sou uma pessoa comprometida. Você está entendendo que são crenças limitantes, né, que nos limitam a dizer não. Todos os seus pensamentos e verdades que você cria na sua cabeça para não dizer não. E às vezes, gente, você não tem nem noção que isso é uma crença limitante, né? Eu digo assim que o primeiro passo para o desenvolvimento de qualquer pessoa, né, estudando muito sobre comportamento humano e sobre desenvolvimento humano, o primeiro passo para você desenvolver, inclusive o não na tua vida, qualquer coisa que você queira desenvolver, é o autoconhecimento. Tá? Então, minha pergunta para você é o seguinte, nesse ponto número 1, que é o motivo que te faz não dizer não, né? Qual é a crença limitante? Pensa aqui comigo, não precisa nem me responder, tá? Mas eu queria uma reflexão tua. Vamos aproveitar esse momento para a gente se desenvolver. Essa é a minha intenção das lives, tá? Qual é a crença limitante que você tem a respeito do não? Então, quando eu falo não, o que pode acontecer? Que tipo de pensamento vem na sua mente? Lembra da história que eu contei da praia com meu marido? Né? Qual crença limitante que veio na hora? Puxa, eu estou sendo egoísta. Isso é uma crença limitante. Será mesmo que eu estou sendo egoísta? Ou será que tem momentos que eu vou dizer sim e tem momentos que eu vou dizer não? Será mesmo que eu vou parecer que eu não estou comprometido num não que eu diga? Ou será que se eu tiver outros tipos de comportamento também e for uma pessoa engajada, as pessoas vão perceber quem eu sou? Você está entendendo? Isso muitas vezes, pessoal, tem a ver com baixa autoestima. O que é baixa autoestima? É você muitas vezes não reconhecer as suas potencialidades. Aí você não reconhece. Aí você fica com a estima baixa, você começa a dizer sim para todo mundo, muitas vezes para agradar as outras pessoas. Então, primeiro ponto, porque a gente não diz não, é que existem algumas crenças limitantes e a gente precisa entender elas. Tudo bem, gente? Um outro ponto importante, segunda situação, são as nossas necessidades emocionais. Então, a gente tem necessidade, Freud já dizia isso, que a gente tem necessidade, uma das nossas grandes motivações, inclusive, né, é ser reconhecido no mundo. Então, a gente tem algumas necessidades emocionais, realmente, de ser reconhecido como uma pessoa legal, né? Por exemplo, ninguém erra porque quer errar. A gente erra porque acontece, mas ninguém fala, olha, hoje eu vou acordar e eu vou errar tudo porque eu quero errar. Isso não acontece. Porque a gente tem essa necessidade, a gente gosta de ser competente, a gente gosta de ser lembrado por algo positivo. E muitas vezes o que impede a gente de dizer não é essas necessidades emocionais, de também querer agradar, de ser reconhecido como uma pessoa que ajuda a outra pessoa. Você entende? Eu sempre digo assim, gente, o equilíbrio é a chave. Tudo que é demais faz mal. Até água demais faz mal, você está entendendo? Eu até diria assim, tudo que é demais, desconfie na tua vida e na vida de outra pessoa. Porque o que a gente precisa buscar e entender é um verdadeiro equilíbrio das nossas necessidades emocionais. Se você falar uma vez não para outra pessoa, né? Por exemplo, vem tua vizinha e todo final de semana, veja só, tua vizinha vem e pede para você cuidar do filho dela. E você adora o filho dela e você cuida. Só que neste final de semana, você programou algo diferenciado com a sua família.
Só que você acha muito chato dizer não para ela, porque o que ela vai pensar? Afinal de contas, você é uma pessoa tão boa, que sempre ajudou todo mundo, né? Parece que soa como um egoísmo. Já viu essa história antes, gente? Estou usando o exemplo da vizinha, né? Mas tem tantos outros exemplos, porque muitas vezes é uma necessidade emocional tua que pode estar sendo quebrada, de reconhecimento, de ser lembrado como uma pessoa positiva, que ajuda outras pessoas. Muito cuidado com isso. Não é num comportamento seu que você vai demonstrar quem você é. E muitas vezes, quando você realmente diz não, você está ajudando o outro a se perceber. Puxa, por que todo final de semana a vizinha quer que você fique com o filho dela? Por que ela não quer ficar com o filho dela também? Não seria mais saudável, uma vez ou outra, né, ela ficar com o filho dela? Você está entendendo que quando você diz não, o amor e o limite, gente, caminham juntos. Lembra sempre disso. Muitas vezes, quando você não diz não, você impede a pessoa de crescer e se desenvolver. Então, muitas vezes, você vai ter que dizer não para a vizinha e dizer assim, olha, eu vejo que eu vou fazer um programa de família, por que você não faz também? Eu acho que vai ser legal para vocês. Você está entendendo, gente? Um outro ponto, que é o fator número 3, que eu diria, gente, muitas pessoas não dizem não por causa de uma emoção básica, eu queria separar ela das outras, tá? Essa emoção, eu vou te dizer que isso que eu vou te falar, na verdade, não é só com não, tá? Mas isso que eu vou te falar é o que impede as pessoas de conquistarem aquilo que elas querem conquistar. Então, presta atenção nisso, pessoal. Sabe o que te impede de atingir verdadeiramente aquilo que você quer? É uma emoção que se chama medo. O medo, gente, se você não souber lidar com ele, ele vai te paralisar. E aí pode existir um grande problema nisso, porque aí você pode ficar com medo de dizer não, porque você fica com medo de ser mandado embora. Aí você começa a pegar um monte de coisa e daqui a pouco você é mandado embora porque não consegue dar conta de tanta coisa que você tem para fazer, você tá entendendo? Onde eu tô querendo chegar? Então, assim, muitas vezes esse teu medo, ele começa a ficar real na tua vida, né? Porque você acaba contrabalanceando uma coisa e outra. Então, muito cuidado para o medo não te paralisar. Mas, Mari, eu tenho medo de dizer não. Tudo bem. Eu tenho medo de dizer não porque a minha amiga pode brigar comigo, porque o vizinho... Oi, Tony, tudo bem? Que bom ter você aqui. Porque a minha vizinha pode brigar comigo, porque o meu marido pode ficar chateado, porque o meu chefe pode achar que eu não sou comprometido. E eu vou te dizer que não é o não que você diz, é a forma com que você diz o não. Já vou te explicar como é que você pode fazer isso de uma maneira bem assertiva. Funciona muito. Fica comigo aqui até o final que eu vou te dizer, tá bom? Aliás, pessoal, se você conhece alguém que possa se beneficiar dessa live de hoje, aproveita, vai nesse aviãozinho aqui e chama as pessoas que você conhece, tá? Muita gente não consegue dizer não por causa desses 3 fatores, né? Vou repetir: crenças limitantes, necessidades emocionais e medo que te paralisa. Mas, Mari, então me ensina, o que eu faço com esse medo que me paralisa? Gente, com medo, uma estratégia muito legal. Porque assim, ó, vamos entender, medo você vai sentir, porque medo é uma emoção. E aliás, o medo é uma emoção que vem, gente, para te proteger das coisas. O problema é quando ele te paralisa, você entende? Então, medo você vai sentir. Aquele frio na barriga, se você é uma pessoa que sai muito da tua zona de conforto, você vai sentir todos os dias. O que faz a pessoa, então, conseguir sair da zona de conforto? Ela lidar com o medo dela, que é mais ou menos assim. Imagina que o medo na tua vida é uma sombra. E quanto mais você corre dessa sombra, mais ela está atrás de você. Agora, quando você para, o que acontece com a sombra? Olha que interessante, ela para também. E é nessa hora que eu digo, converse com o teu medo, entenda por que você está com medo de dizer não, quais são as emoções que estão vindo dentro de você, quais são principalmente os seus pensamentos que vão gerar certos tipos de emoção que estão te impedindo de dizer não. Tudo bem, gente, essas 3 coisas nos impedem de falar não. Então, trabalhar com elas é o primeiro passo para a gente poder progredir nisso. Vamos então ver como é que a gente pode progredir nisso? Bem, a primeira coisa que você pode fazer, e gente, é só antes de eu comentar sobre isso, é muito interessante, né? Como não é libertador. O não e a autopreservação, é bem isso, Fernanda, é bem isso. Sabe que agora eu estou trabalhando muito online, né? Praticamente todos os meus treinamentos, palestras e processos de coaching são online, em virtude de toda a situação da pandemia do coronavírus, né?
Mas muitas vezes quando estou presencialmente, eu faço uma atividade que é para destravar o corpo, trabalhar um pouquinho a expressão corporal e eu explico algumas coisas da importância da comunicação e do corpo, né? E aí, em determinado período da atividade, eu digo assim, gente, então agora você vai fazer o seguinte, você vai sentar com uma postura de autoconfiança, você vai fechar as mãos, você vai bater na sua perna e você vai dizer não bem alto. Daí eu faço o grupo fazendo não, aí todo mundo fala não, né? Que é uma atividade até de energização. Gente, você precisa ver a libertação quando o grupo fala não, porque parece que aquele não está tão preso e tem tanto não preso para tantas coisas que a gente faz na nossa vida, né? Então, assim, eu diria assim, sai dessa live de hoje com não, nem a pau. Sabe como? Quando você aprende a dizer, eu falo assim, gente, isso eu não quero, eu sei porque eu não quero. E aí que está a grande questão. Primeiro ponto, pessoal, para você aprender a dizer não, tenha um propósito. Saiba um porquê. Tenha uma prioridade. Lembra quando eu contei a história da praia? Que eu estava com meu marido e eu precisei dizer não para conversar com outras pessoas, isso me deixou até me sentindo um pouco culpada, mas depois eu me refiz e me reavaliei. Qual que era o meu propósito ali naquele momento? Eu queria descansar, eu queria ficar sozinha, eu queria poder ler um bom livro. Então isso me impulsionou e me deu a certeza, né? Me deu maior força e maior coragem para dizer não. Então, pessoal, primeiro passo que eu diria, assim como uma sugestão para você começar a dizer mais não, colocar limite e dizer mais sim para você, qual é o seu propósito? Então, se eu estou lá no meu ambiente de trabalho, qual é a minha prioridade nesse ambiente de trabalho? Para que eu fui contratado? Qual é o objetivo do meu setor? Se você fizer isso, você vai conseguir entender quais as atividades você vai dizer sim e quais atividades você vai dizer não. Você está entendendo? Quando você entende, por exemplo, né, eu falo muito isso em gestão do tempo, né, e aliás, uma das coisas que mais sabota o tempo é as pessoas não saberem dizer não. Tá? Isso sempre aparece. Assim, quando você está trabalhando a gestão do tempo, uma coisa que eu pergunto muito para as pessoas é assim, quais são as 3 atividades, as maiores atividades que você faz, que causam maior impacto na empresa que você trabalha? Quando você entende essas atividades, você consegue, inclusive, dizer não para outras. Porque é o propósito da tua existência, é o que mais causa impacto. É um porquê que você tem, entende? Então, por exemplo, você está lá no teu final de semana, tá? Vem a vizinha, teu propósito é ficar com fazer um passeio com a sua família. Vem a vizinha e pede para você cuidar do filho dela. Você tendo um propósito, o teu não ele é muito mais assertivo, isso te dá muito mais certeza, você entende? Você trabalha com o teu mindset. Então, gente, primeira coisa para dizer não, tenha um propósito. Minha pergunta para você é o seguinte, reflete aqui comigo, tá? Para o que na sua vida você precisa dizer não? E o que na sua vida você está precisando dizer sim? Eu gosto muito de trabalhar com uma atividade que é assim, se você tiver um papel, uma caneta, você pode até fazer ela aqui comigo, tá? Eu vou te explicar, você pode fazer ou só imaginar aqui juntinho comigo, tá? Como é que funciona essa atividade? Eu faço muito com os meus clientes para entender propósito, inclusive prioridades na vida, o que a gente precisa dizer não e sim. Então você faz 2 colunas, coisas que te agradam nessa coluna, coisas que não te agradam. E você faz uma lista de coisas que te agradam. Depois você pega uma caneta e você vai colocando números nas coisas que você mais tem feito. E é impressionante que quando as pessoas têm dificuldade de dizer não, elas acabam fazendo mais coisas de que elas não gostam para agradar o outro do que coisas que elas gostam. E aí depois desse primeiro mapa que a gente faz, né, de entender o quanto eu estou fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo, a gente refaz essa ordem hierárquica numa ordem que tenha a ver com coisas que te agradam. Porque, gente, se você não fizer por você, se você não disser sim para você, quem vai te dizer isso? É você mesmo. É você que vai buscar na tua vida colocar limite. Lembra que limite e amor sempre caminham juntos. Pensa comigo, o que você está precisando dizer mais não na sua vida? Não quero viver na correria, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Comece a exercitar isso na tua própria vida. E o que na sua vida você está precisando, pensa aqui comigo, dizer mais sim. Que eu vou buscar
viajar todos os finais de semana, eu vou buscar ficar mais com a minha família, eu vou chegar em casa e não vou levar trabalho para casa. O que precisa acontecer? E aí você começa a fazer isso na sua vida, de sim e de não. Isso já é um bom primeiro passo para você começar a trabalhar com essa palavrinha, né? Não, que muitas vezes causa incômodo para várias pessoas. Segunda dica, tá? Vou para a terceira. Na verdade, eu digo assim, o que eu quero te explicar, até como técnica, tá? Se você tiver um papel, uma caneta, anota que vale a pena para você lembrar depois. Ou depois você pode ver essa live, tá? Aqui comigo, de novo. Mas eu digo assim, né? Uma forma de você exercitar o teu não é sendo uma pessoa assertiva, trabalhando a comunicação assertiva. Eu não sei se você já ouviu esse conceito desse jeito que eu vou te explicar hoje, mas funciona assim, tá? Vamos entender que existem 3 tipos de pessoa. Aquelas pessoas que a gente diz que são pessoas agressivas, então elas dizem não, mas elas dizem não de uma forma muito agressiva, de uma forma muito autoritária. E muitas vezes, quando ela diz não, ela acaba magoando outras pessoas. Sabe aquela pessoa que ela é bem, ela não tem papas na língua, que a gente diz? Essa pessoa mais agressiva também não é o mais adequado, né? Porque ela diz não, ela diz frequentemente não, mas ela fala de uma forma muito autoritária, né? O que pode, inclusive, magoar outras pessoas realmente e não ser agradável. Ao contrário disso, eu queria que você se identificasse nesses 3 tipos de pessoa, tá? Faz uma autoavaliação aí que é sempre legal a gente estar se desenvolvendo pensando nisso. Existe outro tipo de pessoa que a gente chama que é a pessoa passiva, que ela, na verdade, ela é passiva, então ela não vai dizer não, ela vai dizer sim, muitas vezes para agradar o outro, só que ela vai perder várias coisas, a liberdade dela, muitas vezes uma ideia que ela teve, algumas vezes até uma promoção numa empresa, ela vai perder de educar um filho, e ela é passiva, sabe por quê? Muitas vezes, gente, porque ela não quer se incomodar também, porque sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que têm medo do conflito, ou não querem conflitar, porque conflito dá trabalho. Só que a gente tem que entender que muitas vezes o conflito faz a gente crescer e a gente se desenvolver. É muito importante que num grupo tenha pessoas que não concordem com todo mundo, para esse grupo poder crescer e para esse grupo poder se desenvolver. Eu lembro que faz um tempo atrás eu atendi uma gestora, né, que ela tem um nível de autoconfiança muito grande, né? Então ela diz assim, Mari, eu sou aquela pessoa que eu vou na reunião e eu tô sempre buscando dizer não para as pessoas, até para elas poderem pensar diferente. Eu já achei que eu ia ser demitida, porque meu chefe, às vezes eu falo não para ele, né? E aí um dia ela chegou pro chefe dela e falou assim, olha, daqui a pouco você vai me demitir, né? Porque eu sempre vou nas reuniões e eu corto o barato de todo mundo. Ele olhou para ela e disse assim, na verdade, eu adoro quando você diz não. Porque o teu não faz todo mundo da mesa, nessas reuniões, parar para refletir. E a gente consegue inovar através dos nãos que você fala. Então, continue falando não. Ela ficou super feliz, né? Você vê como o não também pode, se for feito de uma maneira assertiva, é isso que eu quero te explicar, pode, gente, te ajudar bastante, tá? Então, eu disse que tem pessoas que são, né? Você que chegou agora, agressivas, que falam de qualquer jeito não, que realmente ofende, magoa. Tem pessoas que são passivas, que elas não fazem, elas concordam com tudo e não saem de cima do muro, que pode perder bastante. E tem pessoas que são, aí que eu quero chegar, assertivas. Elas conseguem falar coisas difíceis, elas conseguem dizer não, mas sem magoar o outro, mas colocando o limite. Quer saber como? Vou te explicar. Então, pega um papel, pega uma caneta. Mari, como é que eu posso fazer isso? Existe uma técnica bem legal de assertividade e também ela pode casar. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro, até um conceito bem conhecido assim na área da psicologia e até nas empresas, né, que se chama comunicação não violenta, né? Então, eu trabalho com alguns fatores. E a comunicação violenta na hora de dizer o não ou a pessoa mais assertiva, ela faria o seguinte, tá? Primeira coisa que você faz, quando você precisa dizer o não, você não chega dizendo não para a pessoa, porque o não vai causar o quê? Ai, nossa, eu falei uma coisa, a pessoa, né, me disse não já de cara. Não, a primeira coisa que você faz é você cria uma empatia com a fala daquela pessoa. Você se coloca no lugar da outra pessoa e você entende, né? Então, por exemplo, puxa, tem um colega teu que está cheio de trabalho e ele te pede para fazer um trabalho, ajudar ele. Só que você também está cheio de trabalho, amanhã você tem uma proposta, vai entregar para o teu chefe que você não terminou e que você sabe que você vai passar muito tempo fazendo aquilo. Não tem como você pegar aquele trabalho do teu colega, apesar de você querer, mas você não pode, aí você não vai
dizer sim para ele, tá? Essa é a minha ideia. Então você vai dizer, você vai se colocar no lugar dele. Você pode dizer assim, olha, amigo, colega, eu entendo que você vai se colocar no lugar dele. Você vai dizer para ele que você entende que ele também está cheio de coisa para fazer, que ele tem que entregar aquela proposta também para amanhã, tá? Então, o primeiro passo para você trabalhar uma comunicação assertiva e dizer não, gente, é se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é acolher aquilo que o outro está te trazendo, de verdade mesmo. E olha, eu vou te dizer que empatia é fácil falar, mas difícil fazer, tá? Empatia é você sentar na cadeira do outro. É como se você estivesse aqui no meu lugar fazendo uma live, né? Como seria para você fazer uma live aqui no meu lugar? O que você estaria pensando? O que você estaria sentindo? O que você estaria querendo? Tenta imaginar você aqui no meu lugar e você vai entrar um pouquinho em empatia comigo. Você está entendendo? Então, isso é empatia, se colocar verdadeiramente no lugar da outra pessoa. Meu marido entrou aqui. Tudo bem, Vi? Saudades, ele tá numa cidade, estou em outra. A gente se separou essa semana um pouquinho, né, amor? Então, empatia é isso, tá? Segundo ponto para você aprender a dizer não, que é a questão da empatia, né? Fale dos seus sentimentos ou das suas necessidades. O que significa isso? Então, primeiro, eu me coloco no lugar da outra pessoa, né? Eu busco ter empatia. E aí agora eu não vou falar da outra pessoa. Ah, você sempre vem me pedir coisas para eu fazer, né? Normalmente as pessoas fazem assim. Não. Você vai falar sobre você não vai falar da outra pessoa. Então, você pode dizer assim, olha, eu entendo que você tem um monte de coisa para fazer. Eu também estou com esse processo, e eu preciso fazer isso para amanhã, né? Segundo ponto, tá? E anota aí o terceiro. Ofereça uma alternativa depois do teu não. Não deixa a pessoa sozinha. Olha que legal, eu acho tão lindo a questão da comunicação não violenta e da assertividade, porque é muito humanizado o processo, a pessoa percebe isso, então você vai dizer assim, olha, eu entendo que você está me trazendo tal coisa, mas ao mesmo tempo eu estou me sentindo assim porque eu também estou cheio de coisa para fazer, e no final ainda você vai dizer assim, olha, mas você já experimentou pedir para a Ju, que é a nossa estagiária, se ela tem como te ajudar nisso? Então você vai oferecer uma alternativa para outra pessoa. Olha que legal, gente. Então essa é a assertividade, né? Quer ver? Ó, vou fazer uma brincadeira. Imagina que eu tenho uma irmã e eu tenho a Ju, tá? E imagina, eu vou inventar essa história, tá? Que eu tenho um casaco preto. A gente vivia trocando roupa. A gente até vive trocando roupa, mas quando a gente era adolescente era mais, a gente morava juntos e a gente vivia trocando roupa. Tá? Imagina que vem a minha irmã e diz assim, eu tenho um casaco preto lindo para ir em festa de formatura, casamento, sabe aqueles casacos chiquetosos? E que você tem um, porque não precisa ter muitos, né? Os eventos não são tantos assim. E aí ela chega e diz assim, Mari, eu vou usar empatia com ela, tá? Eu vou usar a comunicação assertiva. Você me empresta o teu casaco preto de pele? Eu falo, empresto. Tudo bem, ela vai numa festa. Só que esse casaco volta cheirando cigarro. Vamos imaginar que ela fuma e eu não fumo. Aí eu chego para ela e digo assim, olha, esse casaco veio cheirando cigarro, da próxima vez que eu te emprestar, você não fuma. Não, tudo bem, não vou fumar. Eis que existe outra festa. E adivinha, para quem que ela pede o casaco emprestado? Para mim. Ela chega, Mari, tem uma festa. Você empresta aquele teu casaco de novo para mim? Eu falo, lógico, empresto. Eu empresto o casaco para ela. Quando ela me devolve, adivinha, pessoal? Esse casaco veio cheirando cigarro, tá? Imagina a cena. E aí eu tô decidida que na próxima festa eu não vou mais emprestar esse casaco para ela, porque afinal de contas eu pedi e ela não fez o que eu tinha pedido. E aí, eis que tem mais uma festa. E ela vem para mim, agora eu vou usar a assertividade, tá? E pede o casaco emprestado. E agora eu estou determinada a dizer não. Por mais que eu não vou usar o casaco, eu disse, eu preciso botar um limite nela. Então eu vou dizer não para ela. E ela vem me pedir. O que eu posso fazer? Bem, primeira coisa, eu vou usar o primeiro passo, que é ter empatia. Eu vou dizer assim, olha, mana, eu entendo que o meu casaco ele é bonito, que o meu casaco você consegue usar com diferentes roupas, que é um casaco de festa. Aí eu vou para o segundo passo e vou falar dos meus sentimentos. Porém, da última vez que eu te emprestei o meu casaco, eu fiquei muito triste, porque ele veio cheirando cigarro e eu não fumo, e foi bastante desagradável.
eu tinha pedido para você não fazer isso, mas você fez. Isso me deixou muito triste. Então, por isso, eu infelizmente não vou emprestar o casaco para você. Não que ela vai gostar do meu não, tá? Talvez num primeiro momento a pessoa não goste do teu não. Mas eu vou terminar a conversa assim, ó. Mas olha só, ontem eu estava passando numa lojinha ali no centro. E eu vi que tem numa loja um casaco muito parecido com o meu, que está com 30% de desconto. E eles parcelam em 5 vezes. Por que você não vai lá e compra esse casaco que é igual ao meu? Você está entendendo? Eu disse que eu entendo ela. Eu falei do meu sentimento, eu não falei dela, porque você, porque isso, porque aquilo. E eu vou dar uma alternativa para ela, para que ela também não saia de mãos abanando. Tá entendendo, gente? Essa é a comunicação assertiva, é uma técnica que eu gosto muito e que realmente ajuda bastante. Olha, a Gislândia fez uma pergunta aqui. Mari, a CNV ajuda a transformar o não em sim de certa maneira? Eu acredito que ajuda no como, né? É como se você colocasse limite. Você vai, Gislane, continuar no não, mas você vai dizer esse não de uma forma, que a gente diz, de uma forma assertiva, entendendo. A CNV trabalha muito assim, que é comunicação não violenta, tá, gente? Entendendo as suas necessidades e a necessidade da outra pessoa. Você não vai deixar a pessoa na mão, porque você vai criar empatia, você vai identificar a necessidade, você vai fazer um pedido para a pessoa também, de uma forma que seja uma comunicação muito clara e sem ofender ninguém. Eu acredito que você consegue falar um não, mas de uma forma que não ofenda, de uma forma, eu vou usar a palavra aqui, tá? De uma forma assertiva. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Então, assim, o que eu quero te dizer com tudo isso, né, que eu falei, que eu explorei? É possível, sim, a gente dizer não. E, aliás, o não é algo muito importante para o ser humano, porque muitas vezes faz a gente crescer e a gente se desenvolver. Então, eu vou deixar você com uma tarefa, tá? Uma ação de acompanhamento, né? Que é assim, ó, sai dessa nossa live hoje e busca trabalhar, né? Aquilo que eu falei para você, busca pensar assim na tua vida. O que você está precisando dizer mais sim? O que você precisa estar dizendo mais não? Começa com você. Depois que você começar com você, você pode ir para as outras pessoas. E aí, quando você vai para as outras pessoas, você pode utilizar essa técnica da assertividade. Funciona bastante, tá bom, pessoal? Que bom ter vocês aqui. Espero que com essa live eu possa ter esclarecido aí algumas coisas e realmente que eu possa ter te ajudado aí a aprender a falar mais não e a você entender que o não ele é muito importante na vida de todo ser humano, né? Aquela criança que não tem não, ela vai buscar um não, um limite na sociedade, tá? Ela vai aprontar na sociedade para ela ter limite. Então a gente precisa de limite, desde bebezinho a gente precisa disso. Se você não escutou essa parte da minha live, depois ela vai ficar gravada, você assiste de novo essa parte que é muito importante, tá? Queria aproveitar que você está aqui para te fazer um convite super especial. Eu estou organizando um evento que se chama Pilares de uma Carreira Sólida. Então, aí para 2021 que está começando, quem quer cada vez mais progredir na carreira, ou quem quer realmente, às vezes, fazer uma transição de carreira, trabalhar melhor a sua liderança, eu estou organizando um evento que vai ser realizado nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, onde eu vou te explicar um pouquinho do que o mercado de trabalho, como é que está esse mercado de trabalho em 2021, quais são as expectativas aí do mercado de trabalho para você, o que o empregador busca em você profissional, então tá bem especial. Na segunda aula eu vou te explicar o que você pode fazer para desenvolver a sua empregabilidade. Gente, empregabilidade não tem a ver com emprego, tem a ver com ser uma pessoa empregável. Então, você que está buscando, né, uma promoção dentro da tua própria empresa ou firmar, ter uma carreira mais sólida, não perca esta aula, tá bem especial. E a minha última aula vai ser dedicada exclusivamente a você entender de uma vez por todas o que você pode fazer, Tony, foco na ação, bem isso, Tony. O que você pode fazer? Quero ver você, hein, nesse evento, hein, Tony? Vai ser bem legal. O que você pode fazer para se sentir realizado na sua carreira? Tem algumas coisas, e o Tony sabe disso, né, Tony? Que a gente pode fazer sim. O Tony é meu aluno do curso de realização na carreira, então, onde eu compartilho várias e várias coisas sobre carreira. Então,
Ele está aqui com a gente. Então, você vai entender o que você pode fazer para se sentir realizado naquilo que você faz. Gente, isso não tem preço, né? Você buscar o seu sucesso. Entendendo o sucesso como algo subjetivo, como o seu sucesso, né? Para algumas pessoas, sucesso é poder falar não, né? Para outras pessoas, sucesso é você poder, sei lá, fazer aquilo que você gosta, é você poder ter uma promoção na tua empresa. Então, independente disso, a gente busca sempre realização, tá? Se você quiser participar desse evento, eu vou pedir para você se inscrever nesse evento. Na minha bio já tem um lugar onde você vai clicar e você vai fazer o seu cadastro, tá? Para poder participar desse evento. Ele está bem bacana, estão todos convidados, está muito especial. A gente está organizando coisas bem bacanas, tá bom? Que bom ter vocês aqui, eu sempre fico muito feliz em rever todos vocês, amigos, clientes, coaches, alunos, família, todo mundo tá junto aqui comigo. É sempre uma satisfação e uma alegria estar fazendo essas lives. Toda semana tem live, semana que vem também vai ter live, eu vou avisar vocês aí no story e aqui também no Instagram, tá bom, pessoal? Beijo grande, se cuidem, tá? E fiquem bem. Obrigada, Fábio. Fábio, parabéns, Mari. Grande abraço. Que bom ver você, Fábio. Olha só. Muito bom, sensacional. Mais uma live maravilhosa, Mari. Foi ótima live. Obrigada, Liz, Naide. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho. Beijo grande. Até a próxima.